uma leitura para o signo de Áries. Seja muito bem-vindo. Eu sou Igor Muniz e esse é o canal O Oraculista. Como vai você, Áries? Antes de começar a sua leitura, como de costume, eu convido a você que se concentre nesse momento. Coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através do tarô egípcio. Para começar, eu vou pedir uma carta que diga qual é o momento atual de Áries. Qual a energia atual daqueles que chegam até esse vídeo? E a carta que sai é a carta da recapacitação. Uma carta sobre reconstrução, uma carta sobre planejamento. A lâmina que fala sobre aquele que se assenta sobre aquilo que é o seu ponto de equilíbrio, para que possa ter uma boa percepção e também uma boa compreensão daquilo em que ele almeja alcançar e também dos seus desafios. Momento importante aqui, momento de reconstrução. Talvez vou tirar mais cartas para Áries e depois falamos sobre ela. Enquanto isso, eu convido a você para que curta, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar na manutenção e engajamento desse canal. Uma carta para o desafio de Áries. A retribuição. Uma carta para a coroa de Áries, o que ocupa os pensamentos de Áries. A esperança. Uma carta para o inconsciente de Áries, a base da cruz. A paixão. Uma sequência de arcanos maiores. O que tem no passado de Áries? A veemência. E no futuro, a sacerdotisa. Bom, Áries, vamos ver o que quer dizer, o que querem dizer essas cartas para você nesse momento. Bom, primeiro temos aqui a carta da recapacitação. Como já falado, é um momento em que Áries começa a analisar aquilo que lhe é próprio. É como um ariano que começa a olhar para dentro de si, analisando aquilo que o foi dado, analisando as suas capacidades e as suas fragilidades, para que ele possa seguir então o seu objetivo. Aqui é a espiritualidade falando: olha, eu vou te dar de volta aquilo que é seu, ainda que por algum motivo você não tenha absorvido ou aceitado esse dom, eu reavivo em vocês. É um momento em que a espiritualidade não olha mais aquilo que era passado, o que é passado, não olha mais aquilo que num determinado momento foi indecisão. Hoje é foco, estamos falando de foco aqui. Qual é o desafio? O desafio é a retribuição. É como se Áries tivesse agora que enfrentar a capacidade de escolher algumas opções, de tantas opções que acaba ficando um pouco confuso. Olha, eu posso seguir esse caminho, Igor, mas esse aqui também me agrada tanto, sem contar aquele outro, ou esse que acabou de aparecer. São muitas possibilidades. Eu vejo como desafio de Áries aqui a necessidade de olhar para o seu lugar de destino e seguir. Olhar para frente e seguir. Porque pelo caminho haverão muitas possibilidades. Possibilidades essas que são até muito atraentes, Áries. Muito atraentes para quem? Para o seu ego, para o seu eu, para a sua autossatisfação. Ah, Igor, você está dizendo que eu não devo satisfazer o meu ego? Não. Mas tudo em justa medida. Qual é a sua prioridade?
Se a sua prioridade é alimentar o ego, então siga. Agora, se você quer alimentar o seu espírito, então tenha determinação, tenha foco. Aqui é como se a espiritualidade quisesse te dar de novo um lugar de autoridade, que talvez você nem tenha ainda recebido ou assumido. Talvez você ainda não tenha assumido essa postura no passado, por escolhas inclusive. E agora é o momento que a espiritualidade fala: olha, vem cá, eu vou te recapacitar, eu vou te colocar de novo apto a exercer a função que eu te dei. E o desafio aqui são as 1000 possibilidades, as várias circunstâncias que vão chegar para te distrair. Lembre-se, toda vez que você determina algo, uma resistência é criada. Toda vez que você assume uma postura elevada, uma resistência é criada para fazer com que você regrida. É incômodo para as sombras quando você se posiciona mediante a luz, diante a luz, ante a luz. Quando você se posiciona como um mensageiro, aquele que traz boas novas, o verdadeiro mensageiro da espiritualidade aqui na Terra, como um pontífice, como um médium, aquele que faz a mediação entre os dois campos. Quando o Ares se coloca na posição: olha, eu sei que há algo determinado para mim, eu vou seguir isso, pois essa é a minha vocação, é isso que o meu espírito acende quando eu me posiciono. Vamos lá. No pensamento de Ares, na coroa, tem a carta da esperança, a carta da manipulação das águas, daquele que faz um movimento para organizar as situações. Inclusive aqui pode estar muito relacionado a sentimentos. Eu vejo um ariano aqui que começa a ter em seu pensamento situações de equilíbrio emocional, falando: olha, eu preciso controlar isso em mim, eu preciso lidar com essa situação, eu preciso saber o que me faz sair do meu centro emocional, do meu autocontrole, quais são os meus gatilhos, quais são as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Reconhecendo isso, você se protege, Ares. Eu vejo pensamentos que vêm sobre a sua cabeça sobre: nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sentindo? Ou por que eu falei tal coisa? Por que tal coisa me afetou tanto? E no inconsciente aqui, a carta da paixão fala exatamente sobre esse controle. Ou seja, existe um inconsciente que fala para Ares: olha, isso tudo é seu e está abaixo da sua ordem. E ao mesmo tempo, no seu consciente, algum pensamento fala: mas se tu controla, por que tu deixou isso acontecer? Sabe? Existe um que tenta mostrar para você o caminho, relembrar a você. Por isso tem a carta da recapacitação. Relembrar a você a autoridade que você tem sobre as águas que fluem em seu corpo, em sua mente, em seu coração. Quando eu falo as águas, são as ondas, os sentimentos, as marés que sobem e descem, a oscilação. Ou será que você ainda não percebeu, Ares, que tem dias que você simplesmente acorda irado, frustrado, cansado, desanimado, e em outros você acorda motivado, inspirado, com vontade de cumprir aquilo que você considera útil, de servir? Ou seja, aqui, o que nós podemos ver é que existem 2 estados emocionais, pelo menos esses aqui citados, existem vários, mas esses 2, essa oscilação entre o pico e o vale,
Quem controla isso, Ares? Você consegue controlar hoje a forma com que você acorda? Se você acorda bem disposto ou mal-humorado? Se você não faz isso, eu te digo que essa recapacitação vai te trazer essa autoridade. Porque o que falta aqui é um senso de sentido, de vontade, para que seja uma harmonia perfeita. Não digo que Ares está perdido, mas falta reafirmar algumas situações, para que não haja interferência em suas manhãs. A gente fala aqui nesse canal sempre sobre a magia dos bons inícios, sobre a lei do bom começo, em que aquilo que começa bem tende a terminar bem, assim como aquilo que começa mal tende a terminar mal. No passado a gente vê a carta da veemência trazendo aqui um sentido de um pouco de força, de ira, de raiva, de impulso de ação desenfreado, onde Ares passou por situações que ele foi necessário até ser um pouco mais rígido. Ou então, numa outra visão, um ariano que foi colocado em posição de aceitar essa rigidez vinda de alguém, ou da vida, ou do seu próprio pensamento. Existe um passado aqui de muita dor e de muita briga, nesse sentido, sabe, de machucar, de ter uma repreensão descabida e mal direcionada, que no fundo não trouxe uma evolução, mas sim traumas, repressão. Eu vejo um ariano que, devido a essa energia da veemência no seu passado, abdicou de reivindicar o seu direito, de olhar para aquilo que era a sua essência e às vezes até seguir uma doutrina, um trabalho, um esforço ali muito regrado. Eu tenho que viver para seguir ou para satisfazer esse que hoje é o meu algoz, o meu vilão. Eu vi um ariano aqui no passado que abaixou a cabeça por ter sido reprimido covardemente por aqueles que se viam maiores e não conseguiam enxergar com quem estavam lidando. E a espiritualidade vem falar assim: olha, eu vou recapacitar. Eu vou te recapacitar nesse momento para que você consiga sentir de novo a autoridade de ser o ariano que está no lugar em que você está, que tem uma vocação para cumprir um papel importante na sua família, na sua sociedade, no seu momento. Por que eu falo isso? Porque no futuro vem a carta da sacerdotisa, a conhecedora dos conhecimentos ocultos, aquela que nutre, mas que também sabe cortar o mal pela raiz, aquela que tem em suas mãos o domínio sobre o positivo e o negativo. Ela conhece os dois polos de cada coisa. Ela é aquela que é colocada para governar, para imperar. A sacerdotisa é aquela que guarda o salão, que habita dentro do salão, do santo dos santos, do sagrado. Ela tem o conhecimento daquele que é o escriba de Deus, daquele que trouxe para nós a mensagem do amor, da bondade, da justiça. Vamos ver o que mais. Se eu começo aqui, agora eu vou pedir um conselho para que assim a gente consiga ver essa situação e trazer assim uma solução ou uma forma de agir que nos coloque pelo menos na direção certa para alcançar essa solução, essa resolução, essa postura. Qual o conselho para o ego aqui, de Ares?
o patrimônio. O conselho aqui é comece a reunir aquilo que é de valor. Comece a adquirir, a conquistar coisas, situações, memórias, histórias, que sejam eles o seu patrimônio. É quase aqui falando, olha, começa a preparar-se para o seu futuro. Ah, Igor, mas eu já me preparei há muito tempo, agora eu não estou em momento de preparar, eu nem tenho nada aqui que possa me colocar nesse estado de adquirir bens, de acumular bens. Eu sempre falo que nessas leituras, nesse canal, que tudo começa no plano das ideias. Essa mensagem, ela não é para falar para você, olha, o seu momento é culpa de fulano, o seu momento é culpa de tal situação, culpa do karma, culpa do azar, não. Isso aqui é para trazer para você a autoridade de assumir a responsabilidade daquilo que lhe é dado, daquilo que lhe é conferido, daquilo que lhe é presenteado. Cada situação difícil é uma mensagem da espiritualidade falando, olha, é esse potencial que eu vejo em você. Eu trouxe essa situação para você porque você consegue. Aí, Igor, eu não quero mais. Não quero mais passar dificuldade, não quero mais passar provação, não quero mais evoluir, não quero mais andar para frente. Então, meu querido, minha querida, a sua posição está sendo renegada. E se você não veio aqui para liderar, você será liderado. E quando você é liderado, não há como reclamar a veemência desse líder. Você não pode se posicionar contra o seu líder. Quando você se põe na posição de servo. A quem você serve? Áries. A quem você serve? Vou pedir mais uma carta aqui para os medos e esperanças de Áries. Lembrando que esse conselho do patrimônio fala sobre dar valor às coisas, tá? Não estou falando aqui de, você vai ter que juntar dinheiro para sua aposentadoria. É claro que isso é um bom conselho. Mas não cabe a mim falar isso, eu não sou um economista. Eu estou falando para você algo que vai trazer o patrimônio para o seu espírito, para a sua alma. Entende? Eu não estou conversando aqui com esse pedaço de carne que você chama de eu. Eu estou conversando com aquele que está por trás dele. A sua alma. A essência que faz com que esse corpo tenha vida. Alma, ânima. Não é assim? Vamos lá. Quais os medos e esperanças de Áries? Eu espero que essa leitura possa ser bem compreendida àquele que precisa ouvir. Eu aqui, no meio dessa leitura, às vezes penso, nossa, parece confuso, mas não cabe a mim, eu sou só um mensageiro. Eu estou aqui me posicionando e antes de começar eu digo àqueles que têm uma mensagem para te passar, que cada palavra minha seja bem direcionada. Seja bem capturada e que ative dentro daqueles que precisam ouvir a chama necessária para que ele se posicione. É isso o meu pedido, é essa a minha posição quando eu me coloco como oraculista. Então cabe àquele ouvinte que vem buscar a mensagem da espiritualidade saber interpretar também a voz dos seus ancestrais. Quais são os medos e esperanças de Áries?
a temperança e o acaso. A temperança, ela vem falar sobre uma calmaria, uma sabedoria, uma paciência que traz para você a autoridade de manipular certas circunstâncias. Ela traz até você a iluminação, a autoridade de corrigir algumas situações com a sua mansidão. E Ares vê aqui como uma coisa meio que antagônica, algo que não condiz a mim. Aí, Igor, eu tenho medo de virar um frouxo. Eu tenho medo de ser pacífico demais e as pessoas acabarem se aproveitando de mim, porque eu já vivi isso, ou eu já ouvi essa história. E eu não quero ser esse que abaixa a cabeça. Olha, Ares, o que a espiritualidade vem falando, esse seu medo de abaixar a cabeça para o homem, ele pode ser transpassado quando você abaixa a sua cabeça para o que é mais elevado. O reconhecimento de que existe sim algo maior do que eu, algo que me colocou aqui e deu a mim um sentido, um propósito, um destino. Isso é um poder que eleva o homem, que eleva a alma, que faz com que você sinta a sincronicidade da vida, a resposta da espiritualidade, a confirmação daquilo que você almeja alcançar. Porque se eu ando para qualquer lugar e pergunto a alguém, eu estou no caminho certo, essa pessoa não sabe me dizer porque ela não sabe aonde eu quero chegar. Então não é só sobre esforço, não é só sobre fechar os olhos e andar por aí. É sobre saber que ainda que eu feche meus olhos, eu sei aonde eu quero chegar. Aí, Igor, está falando que eu posso fechar os olhos para algumas situações? Depende. Depende do quanto você conhece o caminho em que você está correndo. Percebe que se você está no seu quarto de noite, na escuridão da madrugada, e por algum acaso você acorda e sente uma sede tremenda, você sabe o caminho que precisa percorrer até chegar ao interruptor e acender a luz. Ou em alguns casos você conhece tão bem o ambiente em que você vive ou que você está, que é possível ver a disposição de cada móvel, a disposição de cada cômodo da sua casa, para que você ainda na escuridão consiga dar os passos na direção correta para alcançar o seu objetivo, que é tomar a água, que é matar a sua sede. Entende essa analogia? Você pode sim fechar o seu olho, mas primeiro você precisa conhecer o caminho em que você está pisando. E também saber aonde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. Qual a conclusão dessa energia? O que isso daqui vai trazer de benefício ou de lição para Ares, a imperatriz? Essa é a posição da autoridade. A recapacitação para que você tome de volta essa posição que é da imperatriz.
que eu vejo sair daqui, o Ares, é a interação direta sua com a sua espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu falo do ariano que vê no clima uma mensagem. Eu falo do ariano que vê nas músicas uma mensagem, nos animais, nas situações da vida, nas pessoas que se aproximam, nos desafios, uma resposta da espiritualidade. Já não há mais divisão. O véu é totalmente rasgado e não há necessidade de Ares ter que entrar mais lá no Santo dos Santos, no sagrado, para se comunicar. Não que isso não possa ser feito, mas não é mais preciso. Porque eu vejo daqui o ariano que alcança a capacidade de se comunicar diretamente com a espiritualidade, como se aquele espaço que antes era o Santo dos Santos, o sagrado, se expande para todo lugar em que você pisa. O sagrado ele vai dentro de você, junto com você, para qualquer lugar. Então, Igor, tu está falando que eu posso estar num lugar terrível e eu vou encontrar o meu sagrado? Sim. Depende de como você está. Se você está indo naquele lugar terrível com o objetivo de chegar lá e ficar, é óbvio que não haverá nada de bom dali. Agora, se esse é apenas um caminho, um homem que passa pelo vale para chegar ao cume, você ilumina esses lugares, Ares. Por isso que eu falo que tem que ter um objetivo. Um objetivo no sentido da sua alma acender, a chama acender. A Imperatriz ela está diretamente ligada com a espiritualidade. Os deuses e deusas se comunicam com elas a partir de qualquer boca. Tudo se torna um oráculo. E isso vem a partir do conhecimento de si próprio. Entenda que o seu corpo é o seu lugar sagrado, que não pode ter um cômodo ou outro que seja poluído. Eu não posso ter a minha mente voltada para o sagrado se o meu corpo se polui, se ele não é bem cuidado. O corpo inteiro é o seu templo. E se você limita uma parte somente do teu corpo para receber essa sacralização, o potencial é diminuído. E não é dado a você todo o poder, que já é teu. Eu vou pedir um conselho final para essa leitura que já se estende um pouco do que eu tenho costume de fazer. Lembrando, essa é uma leitura geral, Ares. Se você quer direcionar para o seu momento, aqui na descrição desse vídeo tem o link para as minhas outras redes sociais e também para agendamento de consultas particulares. Tá bem? Qual é a conclusão? O conselho final. O conselho final da espiritualidade para essa situação de Ares. O provedor. Olha só. O que é importante aqui? Primeiro conselho para o ego é você adquirir o seu patrimônio. Comece a montar o seu patrimônio. E o conselho final da espiritualidade é o provedor. Você é aquele que doa, não aquele que precisa. Você é aquele que tem de sobra e não aquele que vibra a escassez. Você não depende mais de ninguém aqui, Ares. Isso não é arrogância nem prepotência. Isso é a sua fé. Isso é a primeira atitude daquele que quer criar algo, pois tudo começa no plano mental. Entenda sua situação, conhece-te a ti mesmo, não é? Olhe para dentro de você e veja o que há de bom, o que há de ruim, quais cômodos da sua casa precisam de uma atenção melhor, uma faxina, vamos fazer essa analogia aqui. Para que quando as musas da inspiração batam na sua porta, o capacho do chão esteja limpo, para que ela não suje os seus pés.
É isso que Gibran falava. Então, o conceito geral dessa leitura, o Ares, fala para mim assim, olha, eu vou te dar novamente, eu vou te recapacitar para que você se sinta e para que você seja digno de receber as musas da inspiração, as deusas que vão coabitar o seu sagrado, que vão agraciar a sua postura, a sua vida, a sua posição, que vão honrar o seu nome. Então, prepare o ambiente, Ares. Prepara o seu templo. Esse é um momento de restauração na sua vida. E, além dessa leitura, eu quero deixar aqui a minha intenção para a sua vida. Se você é a pessoa que se identifica com esse momento, eu peço à espiritualidade que coloque sobre você a luz da verdade, que coloque sobre você toda a graça que é dada àqueles que se posicionam a fazer o bem. Que assim seja, Ares. E até a próxima.